Olá, minha amiga, tudo bem com você? Aqui quem fala é Manuel Melo e a dica de hoje é como saber se um homem está afim de mim através do WhatsApp. Vamos lá? Olha só, o desafio maior aqui não é em apenas identificar se um cara está afim de você no WhatsApp ou não, mas também a maneira como você responde ao interesse dele. É claro que não existe uma resposta absoluta se ele está interessado em você ou não. Até porque ele pode muito bem estar afim de você no começo e de repente esfriar. Mas também não significa que só porque ele esfriou, ele está desinteressado. Às vezes é só o jeito dele mesmo. Por isso, a resposta mais certa para essa pergunta é que você precisa demonstrar o seu lado mais positivo, mesmo que tudo pareça estar indo na direção contrária do que você quer. Eu digo isso porque é muito difícil a gente perceber se alguém é uma pessoa certa pra gente no começo. Por isso, você deve estar totalmente preparada para aquele lado estranho dele no começo. Afinal de contas, vocês ainda só estão se conhecendo. E nessa fase da paquera, é muito comum um homem ir atrás de outras mulheres além de você. E, inclusive, isso é o que você também deveria fazer. Ir atrás de outros homens além dele. Eu digo isso porque se você antecipar muito cedo as coisas, de que ele pode ser o homem certo para você, é muito provável de você entrar em uma frustração, ficar com raiva dele e ainda se chatear com os outros homens, porque essa frustração vai acabar te levando adiante. Bom, então vamos lá ao que interessa. Como eu disse antes, esses são sinais que podem te ajudar a identificar se esse cara pode ser ou não um parceiro digno do seu amor no futuro. Mas não significa 100% verdade que isso vai funcionar, tá bom? Até porque cada pessoa tem seu estilo próprio, suas crenças, seus valores, seus princípios. E se um homem desse estiver numa fase muito confusa na vida dele, por exemplo, se um cara desse sai de um relacionamento conturbado, é muito difícil um cara desse conseguir se envolver com alguém de novo, tão cedo. Então, se você sentir que esse cara não tem nenhuma chance, nenhum potencial para ser um parceiro digno de seu amor, então seja honesta com você mesma e termine essa relação com positividade, porque se você terminar com frustração, você vai levar essa frustração com você. Então, vamos para o sinal número 1. Ele inicia as conversas. Aqui é o seguinte, quando um cara está muito afim de uma mulher, ele deixa claro isso e você sabe muito bem se ele está afim de você ou não. Você sabe disso, não é verdade? Às vezes um cara não está afim de você e está claramente isso escrito na testa dele, só que a sua mente ela não quer acreditar nisso e insiste em querer um cara que não quer um relacionamento, que não está preparado, está confuso, tá? Então, se ele costuma iniciar as conversas, isso pode ser um bom sinal. Mesmo que seja só um bom dia, boa tarde, boa noite, isso ainda são sinais positivos que ele ainda está na sua. O que acontece é o seguinte, muitos homens são, de certa forma, monossilábicos, porque às vezes eles realmente não têm o que dizer. Ele não tem muito a dizer. Infelizmente, mal sabem eles que isso não é nada atraente para as mulheres. Mas, se você se interessou por ele, você mesma pode dar uma oportunidade para que ele, de repente, se lembre de algum assunto quando você mesma começar a falar de você. Por exemplo, se um cara chega para você e só fala um bom dia, você não vai simplesmente responder com outro bom dia. Uma resposta monossilábica só vai levar a outra resposta monossilábica. Um oi só vai ser respondido com outro oi. Então, você pode falar, bom dia, eu estava lembrando agorinha daquela conversa de ontem, foi muito legal, eu ri muito. Às vezes quando um homem é muito monossilábico, na verdade é porque ele não tem muito a dizer. Só que quando você começa um assunto, de repente ele se lembra que ele tem muito mais a dizer do que ele pensava que não tinha, entendeu? Um outro benefício de uma frase dessa, ao invés de você também responder com monossilabicamente, é que você, de certa forma, avaliou a conversa que vocês tiveram. E aí você deixa claro para que ele mantenha essa qualidade. Entendeu? Agora atenção, no começo você tem que isentar qualquer tipo de afeto em relação a ele. O que você tem que levar em consideração são as ações que ele criou que de alguma forma te agradou e não ele próprio que te agradou. Então você tem que isentar ele do assunto. Agora vamos para o segundo sinal. Ele te faz rir. Acontece que existem alguns caras muito mais extrovertidos do que outros. E esses caras realmente gostam de fazer as mulheres rirem. Então, se ele se envolve na conversa a ponto de querer arrancar risos, então esse é um ótimo sinal de que esse cara tem potencial. Agora, muito cuidado, porque você pode
pode acabar interpretando mal esse sinal de achar que você já tem algo mais concreto com ele, quando na verdade ainda não significa nada. Então, calma aí, tá? Isso significa que ele está apenas expressando a atração dele com você. E nada mais natural do que você também expressar a sua atração com a sua receptividade pela piada dele. E só isso. Acontece que os homens adoram agradar as mulheres. E quando você não retribui ele com agrado também, ele vai ficar bem mais interessado em continuar te agradando, entendeu? O sucesso é o que atrai os homens. E quando ele sente que está tendo muito sucesso em fazer uma mulher feliz, em agradar uma mulher, ele vai ficar muito mais interessado em você, entendeu? Agora vamos para o terceiro sinal. Ele fala sobre relacionamentos e sobre a vida dele. Agora preste bem atenção nesse sinal, porque é realmente muito interessante. Porque quando um cara começa a falar sobre relacionamentos ou sobre a vida amorosa dele, como ele gostaria de ter um relacionamento, isso aí é um ótimo sinal. Então fica alerta nisso aí, tá bom? Agora, mais um cuidado que você deve ter é que mesmo que ele esteja de certa forma compartilhando certos sentimentos dele, ainda não é a hora de você compartilhar os seus também e falar sobre vocês dois. Você pode até apreciar o que ele diz, mas evite fazer perguntas sobre o que ele sente por você. Tá entendendo? Então, mesmo que ele fale dele, evite ao máximo falar sobre ele. Ao invés disso, ao invés de falar sobre ele, você fala sobre o que aconteceu no momento. Por exemplo, ao invés de você falar, gosto muito de falar com você, fale o seguinte, gosto de falar sobre isso, entendeu? Você está retirando a conexão direta com ele. É como se você estivesse isentando ele. Porque é o seguinte, você já deve ter visto histórias, ou até pode ter mesmo acontecido com você, de um cara que era muito amoroso, falava de amor, falava de tudo, e de repente o cara sumiu. Provavelmente você acabou retribuindo ele com amor da mesma forma que ele falava. Você deve ter falado, eu também gosto de você, eu também adoro você, entendeu? Então, não é tempo para você falar sobre ele ainda, porque ele ainda não está aberto. Apesar de que ele ache que está aberto a falar sobre isso, ele pensa que está, mas na verdade ele não está. Ele só está atraído fisicamente por você. Bom, então vamos aqui ao quarto sinal, que é o seguinte, ele ajuda, apoia e dá atenção. Nesse caso, acontece o seguinte, quanto mais um homem ajuda e apoia, mais ele vai querer ajudar. Então, quanto mais um homem sente que é um sucesso na vida de uma mulher, mais ele vai ficar atraído por ela. Mas o seguinte também, você não pode oferecer ajuda a ele sobre hipótese alguma. Você, ao invés disso, você peça ajuda a ele. Até porque a gente sabe que você só é atraído por homens que têm sucesso com você. Você não é atraído por homem inseguro. Então, se você acabar invertendo esse mecanismo de você ajudar e ele ser ajudado, você mesma vai estar deixando de ser atraída e atraente por ele. Porque é o seguinte, se você começar a ajudar ele, ele vai se acomodar e você vai ficar frustrada, entendeu? E com a sua frustração, você vai acabar também deixando de ser atraente para ele. Então, fica claro que aqui você não pode oferecer conselhos não solicitados. Você pode pedir ajuda para ele. Sabe por quê? Porque é o seguinte, no mundo dos homens, no universo masculino, eles não costumam pedir ajuda uns para os outros. Quando um homem oferece ajuda para outro homem, quando não foi solicitado, fica implícito que é como se ele não tivesse, se ele não conseguisse carregar sozinho o peso, entendeu? Então, oferecer ajuda, seja emocional ou física, implica que ele não consegue resolver os problemas dele sozinho. E isso ele se sente mal com isso. Os homens eles são muito exigentes nessa questão de receber ajuda, porque eles adoram provar que eles conseguem fazer as coisas sozinhos. A menos que ele peça ajuda para você, aí sim, você pode ajudar. Porque um homem só pede ajuda para outro homem quando ele realmente sabe que ele não vai conseguir sozinho. Aí ele vai pedir ajuda. Que é no caso, se ele pedir ajuda para você, apoio, alguma coisa, aí você pode ajudar. Então fica aí esses 4 sinais de como saber se ele está afim de você através do WhatsApp. Então lembre-se, quando você dá a oportunidade para que um homem seja bem sucedido com você, você se torna muito atraente para ele.
Mas isso não significa que todos os homens no mundo vão ser atraídos por você. Uma pessoa, ela pode gostar de manga enquanto que outra não gosta. Da mesma forma que você pode não gostar de um homem, se desinteressar de um homem e gostar de outro. O segredo aqui é não antecipar o relacionamento e nem defini-lo. Porque os homens, eles não gostam de definir um relacionamento. É como se você plantasse uma semente e ficasse todo o tempo querendo desenterrar para ver se ela está crescendo. Então, os homens gostam de viver o momento e deixar que as coisas fluam naturalmente. Tá bom? Então, fica aí essa dica para você. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito e me inspira para criar mais vídeos como esse para você, tá bom? Um beijo e até mais!